Olá pessoal, estamos em nossa quarta aula no curso básico de Arduino. Nesta aula vamos ver como utilizar um pino do Arduino como entrada. O modo mais simples de utilizar uma entrada em um programa na placa Arduino é usando uma chave push-button. Este é o tipo de chave que iremos utilizar nesta aula prática. Ela tem dois contatos que se fecham quando pressionamos a tecla. Antes de mostrar como montar o circuito utilizando a chave, deixa eu mostrar o esquema e explicar um pouco como ele funciona. Vamos montar este circuito no protoboard. Na verdade, iremos montar esse circuito duplicado, já que iremos experimentar alguns códigos, avançando pouco a pouco no que podemos fazer em termos de código de programa utilizando teclas. Agora, vamos dar uma olhada no esquema do circuito que iremos montar na protoboard. Primeiramente, temos a chave ou tecla. A chave que iremos utilizar tem dois contatos, como mostra o esquema. Ao pressionarmos a tecla, os seus contatos se fecham, ou seja, provocamos uma ligação direta entre os seus terminais. Um dos terminais da tecla iremos ligar no GND. O outro terminal da tecla terá um resistor que faz uma ligação fraca com os 5 volts. Ou seja, enquanto não pressionarmos a tecla, o sinal que entra no pino do Arduino fica em nível lógico 1. Mas não precisaremos montar este resistor em nosso circuito. Esse resistor existe dentro do microcontrolador do Arduino. Sempre que definimos um pino do Arduino como entrada, temos a possibilidade de usar ou não esse resistor. Para usarmos, só precisamos escrever nível lógico High com a instrução Digital Write neste pino. Vamos ver como fazer isso quando estivermos escrevendo o programa. E finalmente temos que ligar o terminal da tecla no pino escolhido da placa do Arduino. Em seguida mostrarei como montar duas teclas usando este esquema com uma protoboard e uma placa de Arduino. E aqui estamos então para mostrar como fazer programas no Arduino utilizando teclas ou chaves ligadas a entradas do Arduino. Para demonstrar a utilização das chaves, vamos fazer três programas distintos. Partindo do mais simples, que vai ser simplesmente o programa que liga uma saída quando apertamos uma das chaves e desliga esta saída quando apertamos a outra chave. A saída que vamos utilizar no programa é a saída 13, que está ligada ao LED interno da placa do Arduino. Em seguida, vamos alterar o programa para que possamos ligar e desligar a saída com apenas uma das chaves, funcionando como uma função liga-desliga. E por último, vamos fazer um contador que incrementa ao apertarmos uma das chaves e decrementa ao apertarmos a outra chave. Vamos partir de um arquivo de programa vazio, com apenas a estrutura básica das funções setup e loop. A primeira coisa que vamos fazer são as definições de pinos utilizados.
O primeiro é o pino ligado à chave 1, pino chave 1 ligado à porta 2. E também o pino chave 2, ligado à porta 3 do Arduino. Depois definimos a porta do LED interno do Arduino, que está ligado à porta 13. Agora vamos criar uma variável tipo booleana que vai definir o estado do LED. Vamos utilizar esta variável para saber se o LED tem que ligar ou desligar. Vamos inicializar essa variável com false e quando ela estiver com verdadeiro, com true, o LED tem que ligar. Quando ela estiver com false, o LED tem que desligar. Agora na rotina de setup vamos definir o funcionamento de cada pino. O pino chave 1 vai ser uma entrada. O pino chave 2 vai ser outra entrada. Colocamos input aqui. E o terceiro pino, o pino LED, será uma saída, output. Agora temos que definir o estado dos pinos chave 1 e pino chave 2 com o estado high. Faremos isso para que o microcontrolador ligue o resistor pull-up interno desses pinos. Como já falamos, precisamos desses resistores para definir o estado 1 quando a chave não está pressionada. Fazemos isto utilizando a função digitalWrite, colocando o nome do pino e em seguida a palavra high. Vamos fazer isso para os dois pinos de entrada ligados nas chaves. Partimos agora para fazer a rotina loop do programa. Nesta rotina vamos ter duas partes. A primeira faz a leitura das chaves e define o estado da variável ligaLED. E a segunda vai ligar ou desligar o LED conforme o estado da variável LED. Conforme vocês podem ver, eu compilei o programa e apresentou um erro. É porque eu coloquei aqui nas declarações ponto e vírgula no final. Quando você usa a palavra define, não precisa de ponto e vírgula. Eu vou começar pela parte do programa que atualiza o estado da saída pino LED conforme o estado da variável ligaLED. Desta forma, o LED vai acender quando a variável ligaLED estiver em true e vai apagar quando a variável ligaLED estiver em false. Vamos fazer aqui a parte da rotina loop que vai ler o estado das chaves e vai alterar o estado da variável ligaLED. Vamos utilizar duas variáveis locais chamadas estado
chave 1 e estado chave 2. Através da função digitalRead, acumulamos nestas variáveis o estado das chaves. Se a chave estiver apertada, a variável fica em 0 ou false. Se a chave não estiver pressionada, a variável fica em 1 ou true. Mas para facilitar a construção do programa, vamos inverter esta lógica, colocando o ponto de exclamação antes da função. Assim, as variáveis estado-chave 1 e estado-chave 2 ficarão em true quando a chave estiver pressionada. E agora, só precisamos testar o estado das chaves e alterar o estado da variável estado LED. Vamos usar a instrução if, testando o estado chave 1 e colocando a variável liga LED em verdadeiro, true. E fazemos a mesma coisa com a variável estado chave 2, só que agora, quando a variável estiver ligada, vamos colocar a variável liga LED em false e o LED vai apagar. Pronto. Vamos testar o programa apertando o botão carregar. Ele apresentou um erro aqui, ele mostra na linha onde está o erro. E o que eu escrevi errado, em vez de escrever estado, escrevi estada, corrigindo, enviando. E agora tudo bem. Depois de carregada a placa, podemos ver que quando eu pressiono a chave 1, o LED da placa acende. Quando eu pressiono o botão 2, o LED apaga. Agora que funcionou nosso programa com as duas chaves, vamos tentar fazer algo um pouco mais complicado. Ao invés de usarmos duas chaves, uma para ligar e outra para desligar o LED, vamos fazer uma chave do tipo liga-desliga. Ou seja, a mesma chave vai ligar o LED no primeiro toque e desligar o LED no segundo. É um pouco mais complicado porque exige o uso de uma memória, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças. Vamos ver como fazer. Para fazer a função de liga e desliga, temos que usar a transição da chave, ou seja, o momento que o estado da chave passa de falso para verdadeiro. É o momento que apertamos a tecla. Para identificar este momento de transição, que necessitamos de uma memória. Mas primeiro vamos apagar as instruções referentes à chave 2. A memória que temos que usar é do tipo global, então vamos fazer a definição dela fora da rotina loop. Vamos colocar o nome da memória main chave 1 e vamos inicializar em falso. Vamos testar a condição em que temos o estado chave 1 verdadeiro e a memória main chave 1 em falso. Este é o momento da transição. Dentro das chaves do if, vamos colocar outro if para testar se o LED está ligado ou desligado.
Se estiver ligado, vamos colocar a variável ligaLED em false. Se estiver desligado, vamos colocar a variável em verdadeiro. Não precisamos mais desta linha do programa anterior. E depois das chaves do if, vamos atualizar a memória main chave 1 com o estado atual da chave. Desta forma, na próxima vez que a instrução if testar a condição de transição, o resultado vai ser falso e não será executado o bloco dentro das chaves do if. Vamos compilar e transferir o programa. Pronto, carregou e agora podemos ver que com apenas uma tecla eu consigo ligar e desligar o LED da placa. Podemos ver que houve algumas falhas no acionamento do LED. Isso é devido à baixa qualidade da tecla, que provoca uma repicada no sinal. Podemos evitar que essa repicada provoque falhas no acionamento do LED usando um filtro que chamamos de Debounce. Faremos o filtro de Debounce simplesmente colocando um tempo com a função Delay, logo após a detecção de uma transição. Agora vamos fazer nosso último exemplo utilizando as duas chaves para controlar o valor de uma variável. Vamos incrementar e decrementar a variável quando apertamos as chaves. Para visualizar o valor da variável, vamos utilizar uma ferramenta muito útil que a IDE do Arduino possui, o monitor serial. Vamos utilizar a variável main chave 2 novamente. E vamos criar uma outra variável do tipo int, inteiro, chamada contagem. E vamos inicializar seu valor em 0. Voltamos a escrever a linha em que lemos o estado da chave 2, com a função digitalRead. Vamos utilizar novamente a instrução if para saber quando houve uma transição no estado da chave 1. Quando houver a transição, queremos que a variável contador incremente. A linguagem C permite que façamos um incremento de variável simplesmente colocando dois sinais de mais junto com o nome da variável que queremos incrementar. O restante das instruções dentro da chave do if não iremos mais utilizar e podemos apagar. Vamos deixar somente a instrução delay para fazer nosso filtro debounce. Vamos copiar esta estrutura do if para fazer a lógica da chave 2, onde vamos decrementar a variável. Para decrementar a variável usamos dois sinais de menos ao invés de mais.
Podemos apagar também esta parte do programa anterior. Em seguida, temos que preparar o programa para se comunicar com o monitor da IDE. Aqui na rotina de setup, vamos colocar uma função serial.begin com 9600 entre parênteses. Esta é a velocidade de comunicação que será usada para enviar o dado pela serial para mostrar na tela do computador. Toda vez que alterarmos o valor da variável, vamos enviar pela serial para aparecer na tela do computador. Fazemos isto com a função serial.println, com o nome da variável entre parênteses. Vamos copiar ela aqui também, quando fazemos o decremento da variável. Deu erro ao compilar. Deu erro porque eu acabei me enganando aqui e usei a palavra contador. E na definição tinha usado a palavra contagem. Então vamos copiar a palavra contagem e trocar aqui embaixo onde estava contador. Para usar o monitor serial, vamos aqui no menu ferramentas e abrimos o monitor serial. E vemos aqui que toda vez que apertamos o botão, o valor é transferido. E agora vamos encerrar essa aula. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.